The love of God draws us closer and closer to Him. O amor de Deus nos traz cada vez mais perto dele. You know, the present truth is very special in every different generations. A verdade presente é bem especial para cada geração. God has been using present truth to test the real motivations and hearts of the people in that era. Deus, ele utiliza a verdade presente para testar a motivação do coração daquela geração presente. And some people may say, "Oh, I didn't know, I haven't heard." Alguns podem dizer, eu não sabia, eu nunca ouvi. But God is going to judge us in that we have enough time to search about the present truth and we didn't. Mas Deus nos julgará também pela oportunidade que tivemos para pesquisar a verdade presente, mas não fizemos. Which means God is going to judge us for the time we have wasted not studying the Word of God. Isso significa que Deus também nos julgará o tempo que desperdiçamos em não estudar a palavra de Deus. If we have spiritual hunger and thirst, Se nós verdadeiramente temos fome e sede de justiça, if we have such a desire to know God and the truth, se nós temos realmente um desejo de conhecer a Deus e a sua verdade, we'll find it. nós iremos No matter encontrar. where we are, Não importa onde no matter what we estivermos, do and não what importa location we are o situated. que fazemos e onde estamos localizados. Because the truth is spread and scattered everywhere in the world now. Porque a verdade nesse momento está espalhada por toda a terra. Would you come with me to Colossians? Vamos no livro de Colossenses, Colossians chapter 1, no capítulo 1 de Colossenses, verse 23. e o verso 23. We find Colossenses something capítulo very 1, interesting. verso 23, há algo muito interessante ali. And here, Apostle Paul says something remarkable. Aqui o apóstolo Paulo diz algo fascinante. This epistle is written about between about 30 to 40 years later after the resurrection of Jesus Christ. Este autor, Paulo, escreveu essa carta por volta de 32 a 34 anos depois da ressurreição de Cristo. And then he said, E ele diz: if he continue in the faith grounded and settled, se na, and be not moved away from the hope of the gospel, se na verdade permanecerdes fundados e firmados na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho, which ye have heard and which was preached to every creature which is under heaven. que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu. What did it mean? O que significa isso? He just said that this gospel has been preached to the every creature in the world. Ele acabou de dizer que este evangelho foi pregado a cada criatura do mundo. Can we understand this? Como podemos entender essa passagem? He didn't mean that everyone heard and repented. Ele não quis dizer que todos ouviram e se arrependeram. He didn't mean that everyone creatures at that time was convicted of the truth and gospel. Ele não disse que todos naquela geração foram convictos pela mensagem. What he was saying is that the gospel has been preached and scattered all over the world in such a way that if there's anyone who would like to know the truth, he can go and pick it O up. que ele disse foi que naquela altura o evangelho tinha sido espalhado a todo mundo e todos que queriam podiam ter acesso à verdade. The present truth has been spread all over the world right now. So A that verdade anyone, presente foi espalhada em todo mundo nesse momento para que todos, if anyone would like to know, he can look around and pick it up. todos que querem saber, pode procurar, buscar e apanhar a verdade. My friend, this is very important concept. Meus amigos, esse é um conceito muito importante e relevante.
Many people will say that, oh, this three angels' message, our present truth, supposed to be preached to everyone in the world, literally. Alguns pensam que as 3 mensagens angélicas devem ser pregadas de forma literal para cada ser humano na face da terra. As far as I'm concerned, the gospel of the kingdom of God is already preached to the whole world. Até onde eu sei, o evangelho eterno já está disponível ao mundo inteiro. If there's anyone who like to desire to know the truth, he can look around and find it. Se há alguém na face da terra que tem o desejo e a sede de conhecer a verdade, ele conseguirá ter o acesso. And then what is God waiting for? Então, o que Deus está esperando? He's waiting for a church Deus está esperando por um povo, uma igreja, who have experienced the truth o qual experimentou a verdade and living the truth e está vivendo a and verdade safe to be used by the Holy e Spirit. são confiáveis para o uso do Espírito Santo. And these people are going to stand up and E give esse loud cry. povo irá se erguer e proclamar o alto clamor. And everyone in the world are going to make a decision with that calling. E todas as pessoas do mundo farão uma decisão com esse chamado. That's what we call present truth. Isso chamamos a verdade presente. At the time of Noah, there's a present truth. Na época de Noé havia uma verdade presente. What was it? Qual era essa Come mensagem? into the ark. Vem para a arca. At the time of Sodom and Gomorrah, there was a present truth. No tempo de Sodoma e Gomorra havia uma verdade presente. What was it? O que era isso? Flee from the city. Fujam da cidade. At the time of John the Baptist, No tempo de João Batista, repent and believe in the Messiah. a mensagem era: arrependei-vos e crede no Messias. In the generation of Reformation, Na geração da reforma protestante, justification by faith. justiça pela fé. In every generation, God has given to our humanity to know and be judged accordingly. Em toda geração, Deus proporcionou luz a qual seremos julgados. That present truth is going to test of your intentions and motivations and as who you are. E a verdade presente correspondente a cada geração irá provar a nossa motivação e nos julgar. Let us discuss about three angels' messages and the loud cry. Vamos falar sobre as 3 mensagens angélicas e o alto clamor. Present truth has been decided the destiny of hearers in every generation. A verdade presente está decidindo o destino de cada ouvinte em cada geração. And then God has been commissioned in certain group of people or a person to preach that to that present generation. E Deus comissionou um povo ou uma pessoa para proclamar a verdade presente em cada geração. Now happen to be in these last days, God has chosen the Seventh-day Adventist Church to preach this present truth to the world. E aconteceu que Deus escolheu o povo adventista do 7º dia para proclamar a verdade presente. But the Adventist has been failing big Mas time. os adventistas têm falhado de uma forma enorme. They fell back into Laodicean condition. Eles caíram em uma condição morna. And they're not changed and Laodiceia. transformed by the truth. Eles não estão transformados pela verdade. So what is God doing? Então, o que está Deus fazendo? He is trying to select those remnant Então, Deus está tentando selecionar um who remanescente, understand the three angels' o messages, qual entendem as 3 mensagens who are angélicas, sanctified by these messages, os quais são santificados pela verdade, who are imbued with the Holy Spirit to preach it. os quais são cheios do Espírito Santo para So pregar. God is preparing His people. Ele está preparando o seu povo, Not denomination, não uma denominação, not a system or organization, não um sistema, but the people. mas sim um povo. Are you the one? Are you one of them? Você é um deles? Okay. Now, Noah, Abraham, Elijah, John the Baptist, Noé, Abraão, Elias, João Batista, a Reforma and Reformation era and Second Advent movement. e também o movimento adventista. God has been
is sending the present truth at that time to test the hearts of the people. E Deus enviou a verdade presente como um teste para o coração das pessoas. This present truth has been developed light, advanced light. Essa verdade presente tem desenvolvido à medida que a luz vai progredindo. It does not contradict the former light. Não contradiz a luz anterior But it has ou been, inferior, it has vamos been dizer assim. built on each other. Mas sim, à medida que a luz aumenta, ela constrói uma acima da outra, Like letters. como letras, It construindo reveals palavras. what's in their hearts and test their true motivations. A verdade presente revela o que está no coração e a verdadeira motivação. So this present truth is a judgment message. Então a verdade presente é uma mensagem de juízo. You are being judged by those messages you hear. Você está, na verdade, sendo julgado pelas mensagens que você escuta. When you hear the message, you have to act upon it. Quando você escuta a verdade presente, você deve fazer uma decisão. You see, this is the way of salvation in that generation. Esta é a maneira da salvação naquela geração correspondente. Whether you are following the light, continuously or not. Queira você estar seguindo a verdade, progredindo ou não, aquilo está te julgando. Okay, Great Controversy, page 143. O Grande Conflito 143. Okay, now opposition is the lot of all whom God employs to present truth, especially applicable to their time. Oposição é o destino ou vamos dizer, o destino de cada um a qual Deus escolhe para apresentar a verdade When we presente. preach the message applicable to that time, Quando pregamos a verdade presente no momento certo, we are going to be opposed. nós encontraremos We are going oposição. to be persecuted. Seremos perseguidos. That was my experience. Essa foi a minha experiência. Like 23 years ago, Por volta de 23 anos atrás. I woke up out of my Laodicean condition, Eu um dia acordei da minha condição morna and I began to see my true condition spiritually. e passei a ver minha verdadeira condição espiritual. And I thought, if I live my life in this way, even though I still was a ordained minister in Adventist Church, E eu pensei assim, se eu continuar vivendo a minha vida dessa forma, embora eu já era um ministro ordenado da Igreja Adventista do Sétimo Dia, someday I will drop and there will be hell. um dia eu cairei e o inferno será o meu destino. My conscience was bothering me. A minha consciência me perturbava. I wasn't happy. Eu não estava feliz na minha I did not have experiência. any peace in my heart. Não tinha paz no meu coração. People had told me that I was a good pastor. As pessoas diziam, você é um bom Oh, a pastor. good preacher. Você é um bom pregador. And do very good job in the church. Você está fazendo um ótimo trabalho na igreja. Evangelist, Evangelismo. and they told me that I'm on the road to become a future leader of the church. Eles diziam que eu já estava na direção de tornar um grande líder na igreja. And I had a good wife, Eu tinha uma boa two esposa, beautiful children, bonitas crianças, but I was not happy. mas eu não estava Do feliz. you know why? Sabe por quê? Because I was not overcoming. Porque eu não estava vencendo. And I knew the gospel, Eu conhecia o evangelho, but I did not know how to overcome. mas eu não sabia como vencer. I didn't know how to shake off all those idols in my heart. Eu não sabia como expelir os ídolos do meu coração. And I began to pray. Então eu comecei a orar. And one day I asked the Lord this way specifically. Um dia eu disse ao Senhor e pedi dessa forma em Lord, when especial. I read the book of Romans, Deus, quando eu leio o livro de it Romanos, says the gospel is power of God. ali diz que o evangelho é o poder de Deus. But I do not experience that power. Mas eu não experimento esse poder. God help me. Me ajuda, Deus. I'm wicked, Eu so sou selfish, ímpio, so entertainment oriented person. buscando sempre o entretenimento. And yet
I'm a pastor. E ainda eu era um pastor. I act like a saint in the church, Eu agia como um santo perante os outros. but behave like a devil at home. Mas em casa agia como o diabo. So what should I do? Que devo fazer? I began to pray to God Então eu earnestly. orei de forma fervorosa. So Lord, help me to experience the power of the gospel. Deus me ajude a experimentar o poder do Evangelho. Otherwise, I'm going to go out from this ministry. De outra forma, eu irei sair do Not only ministério. from the ministry, but I'm going to go out to the world. Não somente do ministério, mas eu irei para o mundo. Because there's no sense working as a pastor and then destroyed in the end. Porque não há nenhum sentido trabalhar como ministro e no final estar perdido. And I thought it would be better to enjoy the world at least and then be destroyed in hell. Então pensei, será melhor aproveitar o mundo e depois ser destruído no inferno. I knew that my Christian life then was a fake. Eu sabia que naquele momento a minha vida cristã era uma farsa. So I began to pray. Então I iniciei began to wrestle a myself. orar e a lutar com Deus cada vez mais intensamente. And the Lord began to shed in my heart the light of the true righteousness by faith experience. E Deus abriu a luz e o entendimento da mensagem da justiça pela Not head fé. knowledge, but heart knowledge. Não somente uma teoria, mas uma experiência de coração. I became a changed man. Eu tornei um homem I transformado. began to understand what it means to believe in the everlasting gospel. Entendi o significado de crer no Evangelho eterno. One Sabbath morning, I stood up before the congregation Um sábado de manhã eu me levantei para a congregação and I told them that from now on, I'm going to preach the gospel as it is in the Bible. e eu decidi, desse dia em diante, pregarei o Evangelho da forma que se encontra And na I gave Bíblia. them my testimony. E eu dei para eles o testemunho My life direto. was a fake. Dei o meu testemunho, aliás, e I- disse I- para eles que I a minha was not a true- experiência I was era uma not a- farsa. I was not a true Christian. Eu não era um verdadeiro cristão. I didn't have any concubine. Não tinha nenhuma I didn't concubina. rob the bank. Eu não roubei o banco. I didn't deceive anybody's money. Eu não enganei ninguém financeiramente. But Mas I was a sinner. eu era um pecador. I was sold into slavery of sin. Eu era um escravo do pecado. And I told them that I'm very sorry. Eu disse à congregação, eu estava muito sentido. And I began to preach the gospel, E comecei a pregar everlasting gospel. o Evangelho eterno. That gospel that never changes, Aquele Evangelho que jamais mudará. which is the power of God unto O those who qual é believe. o poder de Deus para aqueles que creem. You know, in the past, I used to think that in my ministry, why people do not repent? No passado eu pensava, por que as pessoas não se Why I arrependem? don't see any conversion experience in Por my que eu não congregation? vejo nenhuma experiência de conversão na minha congregação? Because I was not changed. Porque eu não estava mudado. When I began to preach the real gospel, Quando comecei a pregar o Evangelho people began to verdadeiro, repent. as pessoas começaram a se arrepender. You know, conversion experience were taking place in the church. Experiências de conversões iniciaram-se na igreja. People began to come on the Sabbath morning to hear me. As pessoas começaram a vir aos sábados de manhã para The escutar a church was mensagem. packed. E a igreja começou a se And encher. many of them began to kneel on their knees and sob and confess their sins. Muitos deles estavam de joelhos chorando e confessando os seus pecados. We did not have any Sabbath school time because so many people would like to come up and to give confessions Nós and não testimonies. tínhamos tempo para a escola sabatina porque muitos estavam testemunhando do seu The arrependimento. Holy Spirit fell in the church. O Santo Espírito caiu sobre a We had a congregação special experience. e experimentamos o poder de And then Deus. I began to experience something I never had before. E eu experimentei algo que nunca eu tinha antes. Opposition, Oposição, persecution. perseguição. Wow. I became being hated. I became the person who is hated. Eu tornei uma pessoa odiada por muitos. Hated by my
some of my fellow ministers and leaders, odiado pelos líderes e os meus colegas que eram ministros, and by some unconverted elders. e por anciãos não convertidos. Wow, what is this? E eu estava Oh, I assustado. thought if I preach the truth, they will like me and love me. Eu achava que se eu pregasse a verdade, eles iam gostar de But mim. it was otherwise. Mas era diferente. I really began to understand what it means to be persecuted. Então, compreendi o significado de sofrer oposição. There was a present truth in the days of Luther. Havia uma verdade presente nos dias de Lutero. A truth at that time of special importance. Uma verdade que naquela época era de extrema importância. There is a present truth for the church today. Existe uma verdade presente para a igreja hoje. He who does all things according to the counsel of his will has been pleased to place man under various circumstances and to enjoin upon them duties particular to the times in which they live and the conditions under which they are placed. Aquele que está acima de tudo e pertence toda a sabedoria, deu a verdade presente para o povo viver e condições a quais são colocadas. Now, okay, let's move on. And Vamos then it says, prosseguir. those who present the truth for this time should not expect to be received with greater favor than were earlier reformers. Aqueles que apresentam a verdade presente nesta época não devem esperar serem recebidos com maior favor do que foram os reformadores protestantes. The great controversy between truth and error, between Christ and Satan, is to increase in intensity to the close of this world history. O grande conflito entre Cristo e Satanás, entre o erro e a verdade, aumentará de forma intensiva até o fim, o fechamento da história desse mundo. My friend, isn't that what we see nowadays? Meus amigos, não é isso que estamos vendo hoje? Early writing 63. Primeiros Escritos, página 63. There are many precious truths contained in the Word of God. Existem muitas verdades preciosas na palavra de Deus. But it is present truth that the flock needs now. Mas é a verdade presente que o rebanho necessita agora. Oh, there are many good, wonderful sermons in the churches. Existem muitas boas palestras nas igrejas hoje. Oh, wonderful stories. Muitas histórias bonitas. Wonderful reports. Muitos repórteres. Sermon about love and union. Sermão sobre o amor e a união. Sermon about the comfort. Sobre o conforto. And second coming of Christ. A segunda vinda de Cristo. Oh, many other beautiful sermons. Muitos belos sermões. But there is a great absence of the three angels' messages, which Mas is the existe present truth of uma our time. ausência das três mensagens angélicas. Qual é a verdade presente para hoje? I have seen the danger of the messengers running off from the important points of the present truth. Tenho visto o perigo dos mensageiros correrem, se desviarem dos pontos da verdade presente. To dwell upon subjects that are not calculated to unite the flock and sanctify the soul. Estão se demorando em tópicos a qual não é calculado para unir o rebanho e santificar a alma. If we do not receive the Holy Spirit that was in the heart of Jesus Christ, then we are not Christians. Se nós não recebemos o Espírito Santo que estava operando em Jesus, nós não somos cristãos. Jesus Christ was anointed by the Holy Spirit. Ele foi ungido pelo Espírito Santo. So should we. Assim deve nós. That's what it means to become Isso Christians. significa tornar um cristão. You see, we need to be sanctified by the present truth. Precisamos ser santificados pela verdade presente. Manuscript Release, Volume 1, 57 and 59. We don't have in português. Okay. Não creio que temos essa em português, né? Mas vamos adiante.
The theme of greatest importance is the third angel's message. O tema de grande importância é a terceira mensagem angélica, Embracing the messages of the first and second angels. o qual abrange também a mensagem do primeiro e do segundo anjo. For they are essential to salvation. Eles são essenciais para a salvação. You see, at the time of Jesus, the church preached about the second coming of Christ. No tempo, at the time of Jesus, Jewish church expected about the second coming of Christ. No tempo da igreja apostólica, eles pregavam sobre a segunda vinda de Cristo. But nowadays it is reversed. Mas agora é ao contrário. We are living in the time that we have to emphasize the second coming of Christ. Estamos vivendo numa época a qual devemos enfatizar a segunda vinda de Cristo. Most of Christians are emphasizing about the first coming of Jesus Christ, which Mas is the muitos cross. cristãos hoje falam sobre a primeira vinda de Cristo, a qual foi quando ele morreu. This is the time to be sanctified, Este é o momento de sermos santificados, sealed, selados, experience true overcoming, experimentar a vitória, sealed with the seal of the living God. selados com o selo do Deus vivo. Friends, there are two different kinds of seals. Meus amigos, há dois principais diferentes selos. No one will ever enter into the kingdom of God without a seal. Ninguém entrará no reino dos céus sem o selo. That seal is the seal of the Holy Spirit. Aquele selo é o selo do Espírito Santo, o That selo da seal redenção. represents our true conversion experience. Este selo representa a nossa conversão genuína. That seal represents our soul is entirely surrendered to the Lord. Este selo significa que entregamos completamente ao Senhor. Is there anything in your life today that hasn't surrendered? Existe algo na sua vida hoje que não foi entregue? No one has to tell you, Ninguém tem que te dizer. but you know it. Você sabe. What is it? O que é isso? Is it music? É música? Is it money? É Is it your dinheiro? fame or movie or what is it? Filmes? Talvez uma fé Sports? What is que it? não seja de acordo com a palavra de Deus, esportes. And you know it. Você sabe. You see, when we come to Jesus Christ, we need to know that at least we have surrendered all of our hearts to Jesus Christ on the altar. Quando nós viemos a Cristo, devemos certificar que todo o nosso coração é derramado no altar de If you Deus. haven't surrendered yourself in entirety, Se você ainda não fez uma entrega total, and you will have uneasy feeling, and you know você it. terá sentimentos que não é de paz. You don't have peace in your heart. Você não tem paz no coração. No assurance of salvation. Não tem uma certificação que está Something is salvo. bothering you all the time. Algo frequentemente vai lhe incomodar. I'm not talking about you are perfectly perfect or not. Eu não estou falando da plenitude da perfeição. I'm talking about your heart experience with the Lord. Eu estou falando da experiência do seu coração nesse exato momento. If you do not have that peace with the Lord, Se você não tem aquela paz com Deus, search your heart today. sonde o seu coração hoje. Search your thoughts. Sonde os seus pensamentos. Right? And the present truth for this time comprises the messages, the third angel's message succeeding the first and second. A verdade presente para esse tempo abrange a primeira, a segunda e a terceira mensagem angélica. Okay, early writings 258 to 59. Primeiros escritos, página 258 e 259. I was shown three steps, the first, second, and the third angel's messages. Fui mostrada 3 passos, a primeira, a segunda e a terceira mensagem angélica. Said my accompanying angel, the destiny of souls hangs upon the manner in which they are received. Disse o meu anjo, meu acompanhante anjo, disse que cada alma, cada destino depende da maneira a qual essas mensagens são recebidas. Okay, you have to receive them in order. Você deve recebê-las em sua You have to ordem. receive it in order. First, everlasting gospel. Primeiramente, o evangelho eterno. What is the everlasting gospel? O que é isso? Fear God,
Temei a and Deus give glory to Him. e dai glória And a how Ele. is it going to be realized in your life? Como isso vai acontecer na sua vida? By worshiping the Creator. Adorando o Criador. Simply, that is First Angel's message. Essa é o conteúdo da primeira mensagem Isn't that angélica. easy? Não é simples? What does it mean, fear the Lord? O que significa temer a Deus? I'm sure you have heard this many Tenho certeza times. que você já ouviu isso frequentemente. You have heard this before, right? Você já ouviu isso antes, não ouviu? Let me see your hand. Deixa eu ver a sua mão, se você ouviu. Okay, most of you heard about this. Ok, a maioria. So what does it mean, fear the Lord? Então diga-me, o que significa temer a Deus? To obey. To obey. Worship. Sim, To obey, the follow. Ten Commandments. That's right. Fear the Lord means simply two things. Temer a Deus significa basicamente duas coisas. If you fear the Lord, Se você teme a Deus, you will obey His commandments você obedece os seus mandamentos. willingly, Com coração disponível. out of love. Um coração cheio de amor. And God is not going to force you. E Deus não irá forçar você. You see, when Abram was taking the hand of his only begotten son Isaac to Mount Moriah, Quando Abraão pegou a mão do seu único filho, Isaque, e levou para o monte, that was the fearing the Lord. aquilo era temer a Deus. When his son asked him, Quando seu filho o perguntou, Father, where is the lamb? You haven't made this kind of mistakes in the past. Pai, onde está o cordeiro? Você nunca cometeu tal erro We have antes. flame and wood, but where is the lamb? Nós temos o fogo e temos a madeira. Onde está o And cordeiro? his father Abraham was choked up. E seu pai Abraão estava He didn't know com what to um nó say. na garganta, não sabia o que dizer. Yahweh Ireh. Jeová proverá. And he asked 3 times. E ele perguntou 3 vezes. And he was choked up for 3 times. E ele estava engasgado as 3 vezes. But he trusted the Lord. Mas ele confiou em Deus. Because God has meaning to this order. Porque Deus havia um propósito para o seu He couldn't mandado. understand it. Why? Ele não conseguia entender o porquê, Abraão. This is not logical or rational. Isso não é racional, não é lógico. It was crazy. Era loucura. And yet he trusted the Lord so much. Mas ele confiava tanto em Deus. Through experiences. Através da sua experiência Friends, de vida. faith does not come over one day. Amigos, a fé, ela não desenvolve em um dia. Trusting someone takes experiences. Confiar em uma pessoa requer experiências com ela. You see, and he loved God and trusted Him, Abraão amava Deus e confiava nele. even though he didn't know why. Ainda que ele não compreendia as razões He daquele knew pedido, that there was a purpose. mas ele sabia que havia So um as he was propósito. raising his dagger up, Então, quando ele ergueu o punhado, it was not a show. não era uma ilustração somente. It was real. Era algo real. He was going to kill his own Ele son. iria matar o seu próprio filho. That was surrendering. Aquilo era uma entrega. That's a total surrender and commitment. Uma entrega total e um comprometimento. How are we going to show that in the end? Como iremos demonstrar essa entrega no final dos By tempos? keeping the Sabbath holy. Guardando o sábado do Senhor, dos 10 When there's a mandamentos. tremendous decrease going on in the Quando world. sair um decreto no mundo proibindo a adoração This year, no sábado, the price of grain went up between 40 to 60% in the world. este ano o preço do grão subiu por volta de 40% no mundo. We are having great trouble. Estamos For food. em grande crise em relação ao alimento. Buy or sell decree is going to be very serious. O decreto de comprar e vender será algo sério. What is the meaning of the keeping the Sabbath? O que significa guardar o sábado? Keeping the 4th commandment means we keep all 10 commandments. Guardar o sábado significa guardar todos os 10 mandamentos. It means that Sabbath keeping is our outward mark to say or to show our inner
obedience experience of whole law. O sábado é uma demonstração exterior e pública que nós somos fiéis a Deus, assim como Abraão teve o seu teste também. There's no true rational or logical theory to it. Não tem nenhuma lógica, alguma teoria sobre a mensagem do sábado. Não é disso que estamos we are trying falando. to explain it out and saying that we need to rest at least once a week. Nós, às vezes, tentamos argumentar com as pessoas, necessitamos de descanso uma vez por semana. For our body and mind and spirit. Para o nosso corpo, mente e espírito. But can you really explain why we really need to keep the Sabbath holy? Mas você pode realmente, de uma forma lógica, explicar por que devemos guardar o sábado I santo? don't think so. Eu não creio que sim. Why do we keep the Sabbath holy? Por que então guardamos o sábado santo? Because God said so. Porque Deus That's all. pediu e acabou. It doesn't need any other explanations. Não precisa de nenhuma explicação a mais. So, in order to keep the Sabbath holy, we need to grow in love and trusting the Lord. Então, para guardar o sábado santo, precisamos crescer e confiar em Deus. Otherwise, our keeping the Sabbath experience will be just formal. De outra forma, a nossa guarda do sábado será formal. Even if we are in the church, we fight and become jealous against each other all the time. That's not Podemos ver keeping the isso Sabbath. em alguns guardadores de sábado que estão na igreja, mas estão em conflito entre os irmãos. With the spirit of displaying Com o espírito de se aparecer, and pride and de selfishness. orgulho e egoísmo. While your body is here, your minds are roaming around in all different places of the world. Enquanto eles estão na congregação, suas mentes estão em variados lugares do mundo. That's not Sabbath keeping. Isso não é guardar o sábado. Sabbath keeping is the mark of the sanctification. A guarda do sábado, na verdade, é um sinal da santificação. We are resting in the power of God. Nós estamos descansando sobre o poder de What Deus. power? Que poder? Power of creation. Poder criador. When we rest in God's word, Quando nós descansamos na palavra de Deus, that word is going to change us. essa palavra nos transformará. Even if we are standing at the bankruptcy, Ainda que estamos enfrentando uma crise econômica ou falidos, or in any type of dangers, ou outra forma de perigo, we can rest. nós podemos ainda We can assim rest in God descansar em Deus, by giving all those things in the hands of Jesus. entregando todos esses problemas nas mãos Like de a Cristo. child is resting in the arms of the mom. Como mother. uma criança, um bebê descansa nos braços de sua mãe. Oh, my experience with my grandson. Quero contar a experiência dos meus netos. He trusts me. Ele confia em mim. When I put him in the higher place, Quando eu coloco em um lugar elevado, ask him to jump. eu peço a ele para He says, pular. Oh, he's scared. E ele fica com medo. I said, that's okay, come, E jump. ele diz, não, tá tudo bem, And he pode pular. jumps. E ele vai e And I pula. catch him. E eu seguro So ele. he learned to trust me. Então ele aprendeu a confiar em mim. And a little higher place, E depois eu digo um pouquinho mais alto. come, jump. Vocês nem. Pula. Oh, I'm scared. E ele diz, estou com medo. That's okay, Ele jump. diz, John, And I catch him. está tudo bem, John. E ele segura o He's John. learning to trust his granddad. Então John está aprendendo a confiar So- no seu So he velho likes avô. it. E ele gosta daquela So whenever he experiência. sees me, Então quando ele vê, and he says, Pastor, ele ele aponta para o lugar elevado e diz, me coloca He lá. wants to jump. Agora ele quer pular. He doesn't care how high Ele is não se that. importa quão alto é. There's a grandfather there. Porque ele sabe que o seu avô está lá embaixo. He will not miss him E over his sabe dead body. que o avô não o derrubará. Building up the trust. Ele aprendeu a confiar. My friends, A in confiança this foi peaceful construída. time, Meus amigos, nesse tempo de we need to paz, build the trust in the Lord. precisamos construir confiança em Deus. From next year, we are going to see very troublous time. O próximo ano veremos tempos difíceis. Beginning
the United States. iniciando-se nos Estados Unidos. It will go over whole nations in the world. E ali passará para todas as nações do mundo. We'll be surprised. Estaremos surpresos. Things are going to take place. Coisas irão acontecer. Sunday law is going to come soon. A lei dominical, ela virá. If you really study the Bible prophecy and the things and events taking place in the world, Se você realmente estuda os eventos proféticos e analisa com os acontecimentos do mundo, final você sabe, movements will be rapid ones. os eventos finais serão rápidos. That'll surprise many. Vai surpreender a muitos. We must experience the first angel's message first. Devemos primeiramente experimentar a primeira mensagem That's the angélica. gospel. Este é o Gospel kingdom evangelho, of God. o evangelho do reino de Deus. When this gospel is preached unto the end of the world, then the end will come. Quando este evangelho ser pregado ao mundo, então o fim virá. And what is the second angel's message? O que diz a segunda mensagem angélica? Babylon is fallen and fallen. Caiu, caiu Babilônia. All the Babylonian doctrines and teachings. Todas as doutrinas de Babilônia e All the ensinos, Babylonian activities and todas as lifestyles. atividades de Babilônia e coisas semelhantes, And concepts and philosophies. e conceitos e filosofias, In eating, forma de comer, education, forma de se educar, dressing, forma de se vestir, and all our activities. e todas as atividades de And Babilônia, many of them are based upon the philosophy of Babylon. as quais a maioria são baseadas nas filosofias, nas raízes de Babilônia, And we need to get out of that. e precisamos nos retirar Before delas. we ask people to come out of the Babylonian wine, Can you repeat that, please? before we ask people to come out of the wine of Babylon, Antes que pedimos aos povos saírem de Babilônia e de beberem o seu we need to vinho, come out of the Babylonian lifestyles and practices first. nós precisamos primeiramente nos retirar do estilo de vida Now, babilônico. what is the third angel's message? Então, o que diz a terceira mensagem Third angélica? angel's message is the invitation. É um convite. Keeping the Sabbath over the mark of the beast. Diz lá, guardai o sábado em vez do domingo. That is the present truth at this time. Isto é a verdade presente para o nosso When we dias. uplift the present truth and preach, Quando nós exaltamos a verdade presente e pregamos, people are going to be tested of their own motivations by that new light. as pessoas que ouvem serão testadas, as suas motivações serão testadas por aquela luz. Now, you see the Selected Messages, volume 3, 410. Mensagens Seletas, volume 3, página And he 410. said, she said, God is raising, I'm sorry. God is raising up a class to give the loud cry of the third angel's message. Deus está erguendo uma classe para proclamar o alto clamor do terceiro anjo. Now, Prophets and Kings 7:13 says, Patriarcas e Profetas 713. that which God purposed to do for the world through Israel, the chosen nation, he will finally accomplish through his church on earth today. Aquilo que Deus propôs para a nação judaica, ele, como nação, ele fará através da sua igreja hoje. In every generation, God had his representations. Em cada geração, Deus teve os seus representadores. Okay? Representantes. Obrigado. These witnesses for God are numbered among the spiritual Israel. Estes representantes são escolhidos do Israel espiritual de Deus. God is numbering Deus his está representations. numerando os seus representantes. Namely, 144,000. Sabemos que eles são 144 mil. Okay, in Revelation 7:4, Apocalipse capítulo 7, o verso it 4, says, I heard the number of them. diz: E ouvi o número dos selados. But Revelation 7:9 says, after this I beheld a great multitude. No mesmo with no good capítulo, number.
E o verso 9 diz: depois dessas coisas olhei e eis aqui uma multidão a qual ninguém podia contar. There are a few different interpretations of this. É claro, há diferentes interpretações dessas passagens. Some people think that these two groups are identical. Alguns pensam que esses dois grupos são os mesmos, Some people think they are not. mas outros discordam. Outros Among pensam que são dois grupos diferentes, no entanto, estarão juntos no final dos tempos. Well, anyway, the Bible De toda says forma, he heard the number, specific number. a Bíblia diz que ele ouviu o número dos selados. We are going to be a kings and queens in heaven for 1,000 years. Nós seremos reis e rainhas nos céus durante os 1000 anos. Do you know why? Sabem por quê? Okay. The function of the king is judging. A função de um rei é julgar. Jesus Christ was symbolized as king, prophet, and priest. Jesus recebeu o título de rei, profeta e sacerdote. We are going to be king in the millennium. E nós seremos reis durante o milênio. We are going to be witnesses. Seremos testemunhas. Through our testimonies, Através the da nossa universe is vida, going to recognize o that God's universo- judgment is fair and righteous. o universo reconhecerá que os juízos de Deus é justo e He seguro. needs witnesses who went through the most severe tribulation ever happened in human history. Deus necessita de testemunhas que passaram pela pior tribulação da história desse mundo. The most severe temptations and trials by Satan. Passaram pelas mais terríveis tentações de Satanás. If these people who overcame the tribulation that had never been since the nations, Se esses que venceram e passaram por essa tribulação que nunca houve no antes, one will be able to speak against that testimony. ninguém será capaz de argumentar contra esse So God testemunho. is selecting. Portanto, Deus está Oh, selecionando. God is anointing them with the Holy Ele Spirit. está ungindo os seus servos com o Gathering up Espírito those Santo. numbers. Ele está recolhendo So esses that Jesus números Christ can finish the earth history. para que Jesus possa concluir a história desse mundo I'll com o tell you, my testemunho friend, this is deles. very serious matter. Meus amigos, isso é uma questão séria. We need to be sanctified by 3 messages. Precisamos ser santificados por 3 mensagens. By everlasting gospel. Pelo Evangelho Eterno, That gospel includes the judgment of God. o qual inclui o juízo de Deus. That gospel includes sanctification, Este Evangelho inclui a santificação. blotting out of sin. Inclui o apagamento Overcoming by dos the nossos power of pecados the Holy Spirit. passados. Inclui a vitória pelo poder do Espírito Santo. By the Holy Spirit. Pelo Espírito Santo. My friends, everlasting gospel is very important. O Evangelho Eterno é muito importante. What is the nutshell of the everlasting gospel? Qual é o resumo, então, do Evangelho Eterno? That's the focal point and issue of the 1888 message. Essa foi o ponto principal em Why 1888. 1888 message emphasize about the nature of Jesus Christ so much? Porque será eles enfatizaram na natureza humana de Cristo tanto? Because everlasting gospel says this. Porque o Evangelho Eterno diz o seguinte: We should be able to live like Jesus Christ when he lived in this world. nós devemos ser capazes de viver como Cristo viveu quando esteve nesse mundo, By the same Holy Spirit. pelo mesmo Espírito Santo. If we submit ourselves as Jesus Christ submitted himself. Se nós nos submetermos como Cristo se submeteu, And God is going to judge the intentions and motivations and hearts through investigative judgment. e Deus julgará as motivações do coração no juízo investigativo na luz da verdade Whether we presente. have truly contrite heart or not. Quando nós verdadeiramente tivermos corações contritos, se And surrender estivermos or not. comprometimento e entrega, Only, it is possible only through the presence of Jesus in us. o qual só é possível pela presença de Cristo em nós. These people will be cleansed
from the wine of Babylon. Este povo será purificado do vinho de Babilônia. Há duas palavras em inglês para se referir ao sábado. Sabbath é a palavra bíblica para o sábado dos 10 mandamentos e Saturday é a palavra semanal. Nós não seremos guardadores do Saturday, mas guardadores do verdadeiro sábado de Deus. Not just keeping the day, Não somente guardando um but dia, having experience of resting in mas God's sim a power. experiência de descansar no poder de Deus. Então proclamaremos: não recebam a marca da besta. Então o mundo dirá: deixa disso, somos salvos pela graça e pela fé. Why do we have to, keep the seventh-day Sabbath under this kind of persecutions and pressures? Por que devemos guardar o sábado diante de tal perseguição? We are saved by grace, Somos salvos pela graça, by the grace of Jesus Christ alone. somente pela sua graça. Who is able to keep all God's law completely anyway? Perfectly anyway. Nós não somos capazes de guardar a lei de Deus perfeitamente, Jesus says, de toda forma, before no the whole- conceito deles. But Jesus says before the whole world, Mas Jesus diz diante ao mundo: here is the patience of saints. aqui está a paciência dos santos. Here are they that keep God's commandments Aqui estão aqueles que guardam os mandamentos de and have the Deus faith of e Jesus. têm a fé de Jesus. Can't you see them? Não podem vê-los? Here are. Aqui eles estão. So God is numbering His people Deus está numerando o seu povo, who are experiencing the present truth. os quais estão experimentando a verdade Present truth presente. is the testing truth. A verdade presente é uma verdade que testa. When people, every one of them in the world, receive and hear the present truth, they are going to be judged. Quando as pessoas do mundo ouvirem a verdade presente através do alto clamor, eles serão So our julgados. work is very important. Nossa obra é muito importante. Do you understand three angels' messages? Você compreende as 3 mensagens We're going to angélicas? give loud cry. Nós proclamaremos o And alto that clamor, is this third angel's message that includes first and second in it. o qual é a terceira mensagem que abrange também a primeira e a segunda. May God bless you. Que Deus te abençoe. Have a good preparation day, Tenha um bom dia de preparação, because we are about to receive the Sabbath tonight. pois estamos próximo de receber o santo dia de The sábado. time we can come to Christ O tempo para virmos a Cristo and rest in His power, e descansar no seu poder. rest in His forgiveness, Descansar no seu perdão. rest in His grace. Descansar na sua graça. We are serving wonderful God. Estamos servindo um Deus maravilhoso. If we are touched deeply by His love, Se somos realmente tocados profundamente we com will be seu willing amor, to give all. estaremos dispostos a entregar If tudo. you have learned to trust Him, Se você aprendeu em confiar em Deus, then we'll be willing to commit everything of us você estará disposto a